Oi, corações! Começando um vídeo normal por aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre a maternidade. Vou falar um pouquinho do que eu passei e convivi com a Mirella. É a minha opinião, né? Às vezes você aí pode ter uma opinião diferente da minha e tal, tudo certo. Mas eu falo de mim, né? A minha opinião. Das coisas que eu passei, sobrevivi com ela e estou sobrevivendo desde quando ela estava na minha barriga até o momento agora que ela, né, com os 2 aninhos de idade, né, que ela completou. E antes que eu me esqueça, deixa a sua opinião de tudo, do que você passou, deixa tudo aqui abaixo para eu saber também dos acontecidos aí com você. Na minha opinião do que eu convivi até agora, né, estou convivendo, minha opinião em ser mãe é você dar beijinho para sarar o dodói, né, o tal do pisa tatu para distrair quando vier algum machucado ou ela cair, alguma coisa assim, que não é nada demais, né? Pisa o tatu e ela para de chorar. Então, outra coisa também que eu faço, né? Inclusive quando ela tá estressada ou às vezes nervosa, né? Ou alguma coisa irritando ela, que seja um dente ou uma barriga, alguma coisa assim do tipo, às vezes um raladinho, além do beijinho, né, pra sarar, tem dar uma voltinha com ela pra sair, assim, às vezes ir na esquina, dar uma voltinha com ela aqui em casa mesmo, ou às vezes levar ela no parquinho, alguma coisa pra distrair ela, um abraço, um, um chamego, né? Vamos dizer assim, aquele cuidado, né? E outra coisa, dar uma voltinha com ela de carro desde quando ela nasceu, que às vezes aquela dificuldade para fazer ela dormir, dar uma voltinha de carro com ela e era aquela tranquilidade, aquela paz, né? Ela ama sair e puxou muito a mãe dela nessa questão. Gosta de aventura, né? Vamos dizer assim, da natureza. Mirella ama a natureza. Então, isso ajuda muito na questão de, por exemplo, uma plantinha que dá ela uma florzinha, aí ela já fica toda, ai, obrigada, que lindo, toda, né, já, como se diz, já desmancha, né? Às vezes ela tá chorando ali, irritada com alguma coisa, faz alguma coisa do agrado dela, ela já fica toda feliz. Desde quando eu estava grávida dela, desde a minha gravidez, né, eu passei por uns momentos difíceis, né? Inclusive eu entrei em depressão, né? Tive que fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra. Eu fiquei muito depressiva, né? Muitas coisas aconteceram. Depois que ela nasceu, eu dei uma melhorada ali, né? Durante a gravidez, até o finalzinho dela, eu dei uma melhorada na depressão. Mas eu tive uma depressão pós-parto. Cuidava muito bem dela, às vezes eu entrava em desespero. Poxa, o que eu vou fazer? É um neném, depende de mim, eu não consigo. E eu ficava chorando, eu ficava triste, eu olhava pra carinha dela e falei assim, gente do céu, o que eu arrumei pra minha vida? Era tipo isso, mas sempre amamentei, desde quando ela cresceu, né? Porque geralmente é até os 6, 7 meses que muita mãe amamenta. Eu fui muito tempo, até um tempo atrás ela tava mamando, né? Então ela já tava grande já, com dentinhos. Eu passei por uma fase muito difícil, porque eu não dormia à noite, né? Muita cólica, dorzinha de barriga. Depois chegou a fase dos dentes, inclusive vacinas. Vacina nem tanto, mas tinha umas ou outra que dava um trabalhinho, né? Febre, alguma coisa assim do tipo. Às vezes ela chegava até a vomitar, inclusive. Então era sempre um perrenguezinho, né? Vamos dizer assim. Com o passar do tempo, ela foi crescendo, né? Aí a fase dos ensinamentos, né? Sentar, aprender a falar, aprender a andar, mostrar cores, essas coisas, né? A fase do aprendizado. Sempre tentando
conversar com ela, né? Desde quando ela tava na minha barriga, por isso que ela desenvolveu demais. Por eu conversar bastante com ela, né? Ensinar ela bastante coisas, ela aprendeu, graças a Deus, desenvolveu bastante, tá? Essa mocinha, né? Vamos dizer, né? Que está hoje e graças a Deus ela desenvolveu muito rápido. Desfraude dela eu consegui agora há pouco tempo. Ela tinha medo da privada e eu consegui desfazer desse medo dela. Pensei, eu vou desfraudar ela lá pros 3, 4 anos de idade, porque tá difícil, eu não vou conseguir. Aí eu consegui. É uma dica também, né? Uma ajuda aí pra quem tá passando por essa fase igual eu. Colocava boneca na privada, falava, ó, ela vai fazer as necessidades e tudo. Ó, a boneca, senta igual a boneca. Aí quando ela sentava, eu comemorava, batia palminha. Quando ela fazia ali o xixizinho dela, eu já comemorava junto com ela. E nisso foi desfazendo o medo, né? Foi com muito custo, mas eu consegui. De ser mãe, em questão de dificuldade, quando a criança precisa muito da sua atenção e você, infelizmente, não pode estar dando atenção porque também tem os afazeres. Corta o coração. Não tem ideia do tanto que é ruim. No caso da Mirella, não tem como. Ela não deixa, sabe? Não quer ficar no colo. Quer que fica sentada com ela no sofá, com as mãozinhas dadas ou deitada no seu colo, alguma coisa do tipo. Principalmente quando ela está doentinha. É uma carência de não sei da onde, que é tamanha, que fica dessa forma. Pra mim tá um pouco difícil. No momento é a evolução dela, né? Ela já tá com 2 anos de idade. Uma criança de 2 anos, tem hora que dá vontade de pegar e dar pro vizinho. Mas, ai, não assim, né? É o modo de dizer. Mas, gente, estressa. Tem hora que estressa. É um furacão que passa aqui em casa com os brinquedos, eu não importo, eu gosto que ela brinca mesmo. Tem mães que como é que fala? Não deixam o filho brincar. Ah, que vai bagunçar e tal. A Mirella, graças a Deus, ela aprendeu a brincar e guardar os seus brinquedos. Eu levo ela no parquinho, mas nunca é o suficiente, ela sempre quer mais e mais. Pra você que pensa em ser mãe, tipo, eu quero ser mãe, vou engravidar, pum. Não é assim que funciona. Tem a estabilidade financeira, vamos dizer assim, né? Eu penso o seguinte, que no meu caso foi Deus mesmo que mandou, né? Eu não esperava, não estava planejando, aconteceu. Porque quando Deus tem um propósito na vida da gente, Ele manda mesmo. Você pode colocar DIU, igual muitas, né, aconteceram, pode tomar anticoncepcional, pode ser o que for, né? Não no caso de uma cirurgia, alguma coisa assim, do tipo, por exemplo, tirar útero, que é muito difícil. Mas eu falo, muitos casos, né, acontecem, né, a pessoa se previne, tá, enfim, voltando ao foco. Eu acredito que a pessoa, para ter uma criança, ela tem que ter uma estabilidade financeira boa, porque gasta muita fralda, né? Lencinhos, essas coisas, até que é barato, remédio, né? Mas em questão do leite, tudo que é derivado ao leite é mais caro, né? Eu tenho o leite em pó, leite de saquinho, leite de caixinha, leite, qualquer... Vamos colocar, no geral, o leite. Gente, é muito caro. Outra coisa também, que gasta muito, fralda. Fralda tá muito caro, puxado, né? E agora com o desfraude dela, tá gastando menos, né? Ela usa pra dormir, pra sair e só. Em casa, né? Na creche, ela fica sem fralda, né? Dependendo do remédio, dependendo do que for comprar para o utilizo de uma criança, é caro. É muito caro. Coisas de criança é caro. Criança cresce. Cada dia que passa, ela cresce um pouco, né? Então, roupinhas. Por mais que você compra maior, chega um dia que não dá. Aí compra mais roupinhas e os negocinhos de criança, que ela tá pecinha desse tamanhozinho assim, de recém-nascido,
É uns 80, depende, né? Varia de preço, mas geralmente é uns 80, 100 reais. Então, assim, é puxado. Então, eu falo mais assim, roupinhas de sair, roupinhas, né? Bacanas, né? Do material bom. Mas tem umas inferiores também. Criança gasta muito, né? Mancha. Tô falando no meu caso, né? Com a Mirella. A minha insegurança que eu sempre tive, que eu tenho ainda, é questão de educação dela, sabe? Às vezes me bate uma insegurança. Poxa, será que eu tô sendo uma boa mãe? E às vezes dá aquela vontade de sentar, de chorar, de gritar, porque eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa, né? Inclusive, tem coisas que ela quer fazer e parte o coração da gente, porque tem como, não pode deixar. Eu acho que eu devo ser uma mãe muito ruim por questão de alimentação, né? Não é qualquer coisa que eu deixo a Mirella comer, né? E, inclusive, eu tomo muito cuidado com certos tipos de coisas que ela pode ingerir. E outra coisa também que quase mata eu do coração é quando ela coloca, por exemplo, uma pedra, um papel ou que seja um tijolo na boca. E a gente, eu morro de medo dessa menina engasgar. E a gente se sente mal porque toma dela e às vezes é uma coisa que ela quer muito e ela chora, né? Isso aí eu falo de quando ela era menorzinha, gente, porque agora ela entende. Graças a Deus ela já tá com 2 aninhos de idade, ela parou com as birras, com as manhas, né? Inclusive, são fases, né? Graças a Deus ela parou com isso. Aí vem a pergunta, né? Ah, você se arrepende de ser mãe? Será? Não, me arrepender eu não me arrependo não, porque senão eu já tinha feito ela antes, né? Vamos dizer assim, gente, porque a criança é muito bom. Meu Deus do céu, é uma delícia, é uma companhia que a gente tem, né? Graças a Deus, ela tá crescendo, tá evoluindo, tá cada dia maior. Ai, isso é muito bom. Nossa, tem que tomar muito cuidado conforme a gente fala com a criança, né? Pra evolução dela, isso ajuda muito também. Conforme a gente vai conversando com ela vai entendendo e ela, nossa, tá uma criança maravilhosa. Porque é um amor que a gente não sabe da onde que tira, não tem como explicar. Então é um negócio e você com o tempo vendo tudo aquilo que você ensinou, ela aprendendo, gente, é a melhor coisa da vida, você não tem ideia. Então é muito bom, é muito gostoso você viver isso. Nossa, e sem falar que quando ela vira pra você e fala, mamãe, ajuda, mamãe isso, mamãe aquilo, sabe? É muito bom. Tem os pós, os contras, né? Vamos dizer assim. Mas é muito bom essa fase, né? Eu tô vivendo com uma criança de 2 anos de idade já. Que Deus me proporcionou por agora. E eu estou amando essa fase. A menina muito educada, né? Graças a Deus. Então, assim, não me arrependo, não. Me arrependo de não ter feito antes, né? Graças a Deus. Ela é muito boa de prato. Mas em questão de refeição, né? E tem vez também. Tem dia que quando ela tá doentinha, tá, vamos dizer, azeda, aí ela não toma, não quer comer nada, nada. Ai, ser mãe é muito difícil, sabe? Dói, às vezes. A gente fica exausta, cansada, né? Ai, é muito sentimento. A gente não tem nem tempo de passar mal, vamos dizer assim. Mãe não pode passar mal, mãe não pode adoecer. A criança não te deixa em paz. Vamos dizer assim. Você não tem tempo para passar mal. E às vezes não tem ninguém ali para te ajudar, né? É muito raro aparecer alguém para falar assim, ó, você precisa de ajuda e tudo. Questões de liberdade. Se eu queria viajar, se eu queria um passeio bacana, se eu quisesse fazer qualquer coisa, eu levava ela, né? Se eu tivesse uma coisa importante para fazer, um documento, às vezes, igual já aconteceu, de eu ter que resolver uns assuntos, né? Às vezes comprar uma roupa para mim, fazia de tudo, né? O impossível para que ela tenha para aquilo seja um passeio para ela, né? Não uma dificuldade para mim, mas eu sempre priorizei ela, no caso, nessas questões que eu tô falando. Não tô falando pra, né? Eu falo nessas questões. Então, assim, sempre levava ela pra sair, pra passear, pra fazer alguma coisa, né? Às vezes eu tinha que fazer alguma coisa importante e, inclusive, não dava, né?
pra deixar ela pra trás. Eu queria que ela fosse pra passear mesmo, né? Já me ofereceram pra ficar com ela e tudo. Eu falei, não, vou levar minha filha pra passear, né? Eu passei pra ela. Então sempre dava o meu jeitinho. E quando ela ia no salão comigo, eu colocava um desenho pra ela. Às vezes tinha criança ali pra ela brincar. Então sempre dava um jeito ali de ser um passeio, nunca um aborrecimento pra ela, né? Tem casos e casos. Já aconteceu, igual esses dias pra trás, né? A gente foi no shopping e como que levava ela, né? Fiquei de manhã até de noite fora de casa. Não sabia nem que horas que chegava em casa, né? Então, assim, tem umas coisas que não tem como. Tem que deixar. Mas quando pode levar, eu estou levando, né? Como se diz, né? Casos e acasos. Gente, eu sou péssima para explicar, mas eu acho que tá dando para entender. Bom, esse é o vídeo. Fique com Deus. Muito obrigada por você ser inscrito aqui do canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!